possas dar. A teu chamado atender, te ofertar todo o meu ser e viver por ti, para ti, até teu reino vir, invocar-te, sempre gostar e servir estar, esperando e apressando a tua volta. Estou sempre orando e vigiando, crescendo em amor, esperando e apressando a tua volta. Estou sempre orando e vigiando, crescendo em amor. Estende-me e verifica, me parecer contigo mais. Eu sei, Senhor, vem inundar, Senhor, para tua expressão, que teu escolhi, te amar, Senhor, quero dar a palavra, esperando e apressando a tua volta. Estou sempre orando e vigiando, crescendo em amor, esperando e apressando a tua volta. Estou sempre orando e vigiando, crescendo em amor. Que eu me faça em meu andar, tudo queres possas dar. A teu chamado atender, te ofertar todo o meu ser e viver para ti, até teu reino vir, invocar-te, sempre buscar esperando e apressando a tua volta. Estou sempre orando e vigiando, crescendo em amor, esperando e apressando a tua volta. Estou sempre orando e vigiando, crescendo em amor, esperando e apressando a tua volta. Estou sempre orando e vigiando, crescendo em Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Irmãos, vocês têm uma meta? Oh, quem tem uma meta diz amém. Amém. Oh, Senhor Jesus. O hino que nós vamos cantar agora, irmãos, é Tenho Hoje Uma Meta, um caminho a trilhar, uma vida de entrega para o prêmio alcançar. Como um atleta se domina em toda situação, eu reduzo o meu corpo à escravidão, renuncio às vontades de meu coração. Oh, Senhor Jesus. Então eu queria convidar os irmãos a ficarem de pé, juntamente comigo, e nós proclamarmos o coro, amém? Que diz assim: meu viver. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. O nome do hino é Tenho Hoje Uma Meta. Está na parte dos hinos. Senhor Jesus. Amém. Em meu viver, tenho um alvo que me leva a ser um vencedor, alcançar o prêmio que o Senhor me reservou. Não pararei de correr,
o irmão que está do teu lado e diz que a coroa da justiça reservada está, não é apenas para você, mas para quem amar a vinda do teu Senhor. Oh, Senhor Jesus. Amém? Quem é que tem uma meta? Precisamos andar com meta, né? Sem meta a gente está desferindo golpes no ar, só gastando energia e nada mais fazendo. Irmãos, hoje nós temos a oportunidade de ofertar. No mês de janeiro a gente não fez aquela oferta que a gente faz cada vez, uma vez ao mês, para a compra do nosso local. Hoje eu e Flávio estávamos olhando aqui alguns terrenos nas proximidades e vimos alguns até interessantes. Vamos colocar diante do Senhor, né, para que o Senhor escolha por nós. A gente busca, olha e o Senhor vai dizer, é esse, aquele, e Ele vai abrir as portas.
Os valores foram além do que a gente pode, mas nada mais do que agir por fé. O ponto é a gente buscar e encontrar esses disponíveis. E o Senhor vai dizer, é esse, aquele, e vai abrir as portas, eu creio. Então nós temos uma meta, é comprar esse terreno para construir o nosso local de reunião. Para quem não sabe, está nos visitando, ainda está sem saber, esse local não é nosso. É alugado, é bom, mas ele já não comporta o número de irmãos que a gente tem. É tanto que, sábado passado, a gente não pôde fazer reunião aqui, porque se fosse e coubesse, era aqui no local onde nós estávamos reunindo. Então a gente almeja um local maior, né, para receber irmãos para comunhão de casais, para esse tipo de evento, né, do Avança Jovens e outros eventos que possam agregar mais irmãos no nosso local. Como também dar um serviço adequado para as nossas crianças, né, que eles têm aqui um espaço para a criança confinado, né, e ele não se sente tão bem, né, pela misericórdia se aguenta, e as irmãs mais ainda que tomam conta dele. Então hoje vamos receber a graça de ofertar. Ore aí um minuto para que o Senhor coloque no seu coração o que você deseja. Ofertar é graça. E a Bíblia diz que é mais bem-aventurado é dar do que receber. Então quando você dá, porque você tem. Receber é bom, mas dar é melhor. Na visão de Deus é assim. Então se você tem esse sentimento hoje à noite, nós vamos botar caixas, né? Aonde é que vai ficar as caixas? Hein, Joab? Uma aqui e outra aqui, tá bom? Vamos orar um minuto e os irmãos vão cantar um hino. Qual é o hino? Depois do que a gente orar. O semeador, S38. S38, amém. Vamos orar um minuto. Jesus é o Senhor.
Senhor Jesus. Vamos ficar de pé para que a gente possa orar pelas ofertas. Senhor Jesus. Esse hino realmente ele se encaixa com as ofertas, né? Nós estamos semeando, né? Louvado seja o Senhor, porque nós temos hoje essa oportunidade de estar semeando. E nós cremos que lá na frente nós iremos colher bastante frutos. Amém? Senhor Jesus. Senhor, nós te louvamos, Senhor, por tudo que tu tem feito na nossa vida, Senhor. E por tudo que tu ainda há de fazer. Quanta gratidão, Senhor, nós temos. Porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Até aqui o Senhor tem permanecido conosco. E nós queremos, Senhor, sempre a tua presença, para que possamos caminhar, para que possamos, Senhor, nos ofertar a ti, porque tudo que nós temos, tudo que nós somos, provém do Senhor. E essa noite, Senhor, nós tivemos essa oportunidade de ofertar a ti. Te louvamos, Senhor, por cada ofertante, que o Senhor possa abençoar essas ofertas, como também, Senhor, possa nos dar a direção de como usar adequadamente tudo que foi depositado aqui. Louvamos ao Senhor e te agradecemos em nome de Jesus. Aleluia. Jesus é o Senhor. Os irmãos que chegaram agora e que ainda não ofertaram, podem ainda ofertar, tá bom? Vamos ficar de pé e vamos ler 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 27. E depois a gente vai ler 1 Coríntios 10, versículo 5. Os irmãos dizem amém? Amém. Aleluia. E depois nós vamos orar, ler o versículo, capítulo 9, versículo 27. Amém? Ó Senhor Jesus, agora foi. Senhor Jesus. 9:27. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Esmurro o meu corpo. Senhor Jesus. E o reduzo à escravidão. Esse corpo precisa ser subjugado pelo Espírito. Ó Senhor Jesus. É o Espírito que precisa nos conduzir, irmão, e não nosso corpo. Nosso corpo é tendencioso ao pecado, não é verdade? Mas o Espírito em nós é vida para nós. Ó Senhor Jesus. Aleluia. Irmãos, louvado seja o Senhor. Chegamos à segunda mensagem desse volume do Alimento Diário. Cuidado para não ser desqualificado é o tema dessa noite. Eu confesso a vocês que eu passei o dia inteiro tenso. Até compartilhei com o Ricardo, pedi oração, porque essa palavra ela tem um sentimento muito forte, é uma palavra que o irmão que liberou, obrigado, em Sumaré e até no tutorial, na página do YouTube lá do Instituto Vida para Todos, o irmão, ele é muito encargo. É uma palavra de advertência, irmãos. Isso aqui que a gente vai desfrutar essa noite é alimento sólido. Não é leite, mas é um alimento sólido, tanto necessário para nós que já reunimos há algum tempo, tanto para quem é convidado, como meu amigo ali, né? E a sua esposa. Seja bem-vindo, viu? E o filho, né? Sejam bem-vindos. Quanto para quem começou a reunir agora. É uma palavra, irmãos, de advertência, mas sobretudo de encorajamento. O meu receio
sinceramente, do fundo do meu coração, é que nós recebamos uma palavra dessa de maneira leviana. Só como mais uma palavra, e a gente vai embora aqui, esquece. Segunda-feira ninguém lembra mais. Essa é a minha maior preocupação. Porque, irmãos, quando a gente toca no sentimento dessa palavra aqui, é uma palavra, irmãos, que pode mudar a vida da pessoa. É uma palavra que, se nós recebermos no nosso espírito regenerado, pode mudar a nossa vida. Esse é o nosso sentimento essa noite, que pelo menos nós possamos ser tocados por essa palavra de uma maneira viva. O título, irmãos, por si só, já esclarece muito. Cuidado. Essa expressão cuidado, nós usamos, irmãos, como uma advertência. Na maioria das vezes, ela tem dois sentidos na língua portuguesa, na verdade. É alguém que pode estar sendo cuidado por outra pessoa, né? Ou então tenha cuidado, com uma exclamação. É uma advertência. Tenham cuidado. Por quê? Porque você pode chegar no final da sua carreira e ser desqualificado. Nós desfrutamos dessa palavra, ouvi alguém dizendo assim, misericórdia, mas é isso mesmo, o sentimento é esse. Não sei quem foi que falou agora, mas foi Egon, mas é misericórdia mesmo, é um sentimento que nós precisamos, irmãos. Nós vamos ver essa noite o que aconteceu com o povo de Israel, que é só uma figura, uma simbologia da nossa realidade hoje. O povo de Israel, que estava escravizado no Egito, que simboliza o mundo, o cosmo, onde eu e você estávamos também escravizados, foi libertado. Graças a Deus. O cordeiro foi imolado, o sangue foi aspergido nas dobradiças das portas, as famílias comeram do cordeiro, louvado seja o Senhor. Isso é o evangelho da graça. E o povo saiu, sendo conduzido por uma nuvem, que representa o Espírito Santo, e por uma bola de fogo, vou usar essa expressão, e o povo atravessa o Mar Vermelho, simbolizando o nosso batismo, o seu batismo, e entra no Egito, com uma meta, com um foco, chegar na terra prometida. Tudo isso é uma figura de você, da sua vida. Você foi salvo pelo Cordeiro, você creu do Cordeiro, você comeu do Cordeiro, você foi batizado e agora você está no Egito sendo aperfeiçoado. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Irmãos, só que a meta não é ficar girando no Egito, ficar no deserto, no deserto. Estou nervoso. Estou inseguro, não me sinto não é falsa modéstia não, eu não me sinto assim, capaz, mas a gente vai fazer o que tiver ao nosso alcance. Enfim, amém, aleluia, com todos nós, louvado seja o Senhor. Então, irmãos, vejam que o capítulo 9, a partir do versículo 24 de 1 Coríntios, ele está vinculado, porque ele fala de um galardão. Se você abrir aí na sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 24 ao 27, ele fala do galardão. O galardão para o povo de Israel era a terra prometida, era Canaã, que representa para mim e para você hoje o reino. Amém? Representa o reino para nós. Só que no capítulo 10, Paulo vai mostrar, irmãos, que esse povo não entrou na terra. E por que esse povo não entrou, não herdou a herança, a promessa de Deus? Por quê? Nós vamos ver aqui agora. Amém? Amém. Senhor Jesus. Amém. Vamos ver aqui, capítulo 10. Acompanhe junto comigo. Eu vou ter que ler rapidamente para a gente ganhar tempo. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Tendo sido todos batizados assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés.
Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Essa foi a mensagem que a gente desfrutou há 15 dias atrás, que eu compartilhei aqui. Cristo, a pedra espiritual que nos segue. Então, todos nós aqui, sendo representados por esses pais, hoje nós ouvimos a mesma palavra, está todo mundo ouvindo a mesma palavra. Todos nós estamos comendo do mesmo pão e bebendo da mesma água da vida. Só que há reações diferentes. Cada um de vocês, e eu incluído, cada um de nós temos reagido de uma maneira peculiar, particular, em relação ao que nós andamos comendo e bebendo. E nós vimos, na semana retrasada, que esse manjar espiritual é o pão da vida que desceu do céu. É o Senhor Jesus. E essa água, a fonte espiritual, essa é a fonte da água da viva, também é o Senhor. E para que nós possamos cruzar o deserto, todos nós, irmãos, estamos nessa jornada. A sua vida aqui na terra é uma grande jornada. Você foi chamado e libertado do Egito para caminhar, para cruzar essa jornada. Amém, irmãos? Amém. E essa jornada, para você sobreviver, você precisa comer e beber. Amém. Você pode estudar, você pode, né? Mas para uma questão de sobrevivência, para você se manter vivo nesse deserto, você tem que comer da palavra viva de Deus, amém, que é o próprio Deus. Amém? Amém? E você precisa beber da fonte da água da vida. Amém. O Senhor, o Espírito. Ó Senhor Jesus. Se nós não tomarmos a palavra do Senhor e o Senhor dessa maneira, nós vamos sucumbir no deserto. Vamos parar de reunir, vamos desistir da carreira e não vamos chegar em Canaã. É uma questão de sobrevivência. Ó Senhor Jesus. Só que agora a gente entra na mensagem 2, a gente continua. E Paulo diz: entretanto, Deus não se agradou da maioria deles. Razão porque ficaram prostrados no deserto. Irmãos, eu vou usar agora aqui as palavras do irmão que compartilhou. Ele diz assim: dói no coração falar isso. Mas a maioria, isso não é um falar negativo não, irmãos, é um fato. Não é a nossa intenção trazer um falar negativo para os irmãos, pelo contrário, mas é um fato. A maioria não vai vencer. A maioria dos irmãos, infelizmente, essa não é a nossa vontade, não é a vontade de Deus, mas a maioria dos irmãos não irão vencer, porque cada um reage de uma maneira em relação ao que Deus está fazendo, ao que Deus prometeu, ao que Deus tem feito. E dependendo disso, dessa maneira que nós reagimos ao falar de Deus, é o que vai garantir se nós vamos vencer ou não. Mas infelizmente aqui, entretanto, Deus não se agradou da maioria deles. Por quê? Ó Senhor Jesus, por quê? Vamos ver aqui, ó. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Deus é muito misericordioso para conosco. Ele está dando modelo para nós. Ó, tá vendo? Ó, não faça isso aqui, que você vai reinar. Não faça. Vamos aprender com os exemplos. Vocês sabem que existem 2 tipos de inteligência. 3 tipos, né? 2. Aquele o sábio que aprende com os próprios erros. Vocês já ouviram isso? E aquele que aprende com o erro dos outros. Essa noite nós estamos tendo a oportunidade de aprender com os erros dos outros. Amém? Amém. E vamos reagir a isso, irmãos. Nós precisamos reagir. Senhor Jesus, ele continua: não vos façais, pois, idólatras como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Daqui a pouco eu vou ruminar um pouco mais esses versículos. Não ponhamos o Senhor à prova.
Senhor Jesus. Irmãos, muitas vezes nós colocamos o Senhor à prova. Sabe como? Quando a gente ora para o Senhor, Senhor, me dá isso, me dá aquilo, faz isso por mim, que eu vou me firmar no Senhor, que eu vou reunir, que eu vou servir. O Senhor vai e dá, e você vira as costas para o Senhor, eu viro as costas para o Senhor. Isso é um exemplo, irmão, de colocar o Senhor à prova. Nós pedimos algo, o Senhor me dá um emprego, me dá uma esposa, me dá sei lá, qualquer coisa, me cura. E o Senhor, misericordiosamente, cheio de amor por nós, vai e atende o nosso pedido e nos abençoa. E nós, viramos as costas e paramos de reunir e caímos no mundo, esquecemos do Senhor, da igreja, da economia de Deus, do propósito de Deus. Imagine se alguém fizesse isso com você, como é que você se sentiria? Adriano, me ajuda aí, se você fizer isso aqui, meu irmão, eu vou estar contigo aí, vou te ajudar e tal. Tudo bem, eu vou, faço. Cadê o irmão fulano? Cadê? Virar as costas para você. Isso é colocar o Senhor à prova. Tenhamos cuidado. Tenhamos cuidado com isso. Os jovens, né? Por exemplo, tá? É um exemplo. Senhor, me dá uma esposa, um esposo que eu vou, né? Oxe, depois que eu casar, eu sirvo. O Senhor dá. Infelizmente a gente já viu isso. Acontece. Não ponhamos o Senhor à prova, irmãos. Senhor Jesus, ele continua. Não ponhamos o Senhor à prova como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis. A gente vai ver aqui um pouco mais. Como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos, irmãos. Olha só, são exemplos. E foram escritas para advertência nossa, para nossa advertência de nós outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Irmãos, o Senhor está voltando, irmãos. Ó Senhor Jesus. Esse falar, irmãos, que os irmãos têm falado, que os profetas têm falado, é o final dos tempos, irmãos. É o falar da última hora. Que nós possamos estar preparados para quando o Senhor voltar. Esse é o desejo de Deus, nos encontrar de pé diante dele. A vontade de Deus é que todos aqui, e daqueles que estão nos ouvindo em casa, pela internet, por qualquer aplicativo aí, nas redes sociais, você que está me vendo em casa. O desejo de Deus é que você seja um vencedor, que todos nós sejamos vencedores. Nós precisamos reagir ao que o Senhor tem falado, de uma maneira positiva, e não ficar razoando. Não acho, eu não acho que os irmãos estão exagerando. Foi isso que aconteceu com esse povo aqui, irmão, nós vamos ver com mais detalhes. O povo não creu, desobedeceu. Ó Senhor Jesus. E ele continua, aquele pois que pensa estar em pé, veja que não caia. E por último ele diz, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Louvado seja o Senhor. Vamos ler aqui 1 Coríntios capítulo 6. Eu li esse versículo também, na semana retrasada. Senhor Jesus. 1 Coríntios 6, 9 e 10. Essas palavras aqui não foram ditas para incrédulos. Paulo escreveu para irmãos que viviam e reuniam como nós, na igreja em Corinto. Eram irmãos, criam no Senhor, eram batizados. O contexto desse capítulo 6 começa com contenda judicial entre os irmãos. Irmão colocando o outro na justiça. E Paulo falando, poxa irmãos, será que entre vocês não existe irmãos sábio que possa julgar essas questões? Vocês têm que levar para um juiz incrédulo decidir essas questões entre vocês. Fazendo isso, você está sendo injusto. Aí ele continua agora aqui no versículo 9. Não sabeis que os injustos, os irmãos injustos que praticam a injustiça, não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, irmãos, a gente vive às vezes. Nós podemos estar nessa condição, irmãos, nos enganando, vivendo a vida da igreja de todo jeito e achando que está tudo certo, que está beleza, que está bom demais, vivendo da maneira que quer, sem ser conduzido pelo Espírito, sem ser encabeçado, vivendo de maneira negligente,
Sem compromisso, o irmão fala 3 palavras: compromisso, engajamento e responsabilidade. Repitam junto comigo. Espera aí, deixa eu ver se é essa palavra mesmo aqui. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Eu anotei aqui para não esquecer. Compromisso, engajamento e responsabilidade. Diga junto comigo. Compromisso, engajamento, responsabilidade. Senhor Jesus. Esse é o viver de um vencedor. Então ele diz aqui: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, ó, nem impuros, nem idólatras. Irmãos, hein? Não, repito, não foi falado ou escrito para incrédulos. Irmãos idólatras, irmãos impuros, sim. Adúlteros, sim. Nem efeminados, sim. Nem sodomitas, sim. Nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Os irmãos que viverem no pecado, viverem sem se arrepender. Pecar, você peca, irmão. Eu peco mais do que você, talvez. Pecar, todos nós pecamos. Mas nós temos o sangue. Amém? Se nós nos arrependermos, não de maneira leviana, mas de coração, e confessarmos com a boca os nossos pecados, Ele é fiel, irmãos, e justo, para perdoar o seu pecado. Mas se você vive, ou se eu vivo, dessa maneira, praticando essas injustiças, e de maneira cauterizada, insensível, pensar que está tudo bem, se enganando, irmão, você não vai herdar. Você vai para Nova Jerusalém. Você já entrou na Nova Jerusalém, na verdade. Nós vimos aqui na semana, há 15 dias atrás. Mas no reino, quem viver assim não herda o galardão. Por isso que nós precisamos reagir. Talvez não seja, isso aqui é só uma lista, vamos dizer assim, exemplificativa. Talvez não seja esses os meus pecados, mas talvez eu esteja praticando a injustiça de alguma maneira. Talvez não seja nenhum desses aqui. Por isso que Paulo diz: não vos enganeis. Nós precisamos ter um coração de sinceridade diante do Senhor. E não se achar que é a última Coca-Cola do deserto. Se coloca diante do Senhor. Senhor, muitas vezes nós temos pecados ocultos que nós não estamos dando conta que eles existem. É aquele gato que você cria em casa. Para quem gosta de gato, né? Está criando ali o pecado, alisando, cuidando do dedinho. Não faz mal a ninguém, né? Só, ninguém está vendo, está aqui, né? Eu chego, ele me acaricia. Claro que gato é com interesse, né? Sempre querendo a ração, mas está lá, tá, né? Pois é, o pecado, o salário do pecado é a morte, né? Então que nós possamos temer, irmãos, ter esse temor diante do Senhor, para que nós possamos herdar o reino. Senão, irmãos, o Senhor volta, nós estaremos vivendo a vida da igreja e vamos ouvir aquela frase desagradabilíssima do servo negligente. Mas graças a Deus que há esperança para nós. Isso aqui foi escrito para nossa advertência. Amém? Para que nós possamos ter a oportunidade de reagir. Louvado seja o Senhor. Por quê? Porque há a possibilidade de nós sermos desqualificados. Por isso que é cuidado. Tenham cuidado. Há essa possibilidade. Vamos agora aqui para o capítulo 10. Versículo 8 e 9. 1 Coríntios. Que eu já li, na verdade. Que ele diz aqui: e não pratiqueis imoralidade. Era o que os irmãos praticavam lá em Coríntio. A imoralidade, o adultério. Adultério e outras práticas. Sodomitas, para quem sabe o que significa sodomita, né? Sodoma e Gomorra. Eram práticas de imoralidade. E irmãos praticavam isso. E viviam reunindo. Paulo vem e adverte, né? Ó, não pratiqueis a imoralidade. E os israelitas praticavam isso, irmãos, lá no deserto. Juntamente com o povo lá, cruzando o deserto. Era a mesma coisa. Reunindo, no meio da congregação, pecando. Praticando atos pecaminosos. Bloqueando os irmãos nas redes sociais, para ninguém nem ver, né? Ah, irmãos não estão vendo aqui, né? Os irmãos não precisam nem ver, meu irmão. E minha irmã.
ou até eu, tô falando para todos nós, né? Não é necessário que os irmãos vejam, não, para você não reinar. O Senhor, Ele vê todas as coisas. Inclusive, Ele prescruta o teu coração, o meu coração. Antes de pecar, lembre-se de Caim. Caim, eis que o pecado, ó, bate na porta. Cabe a ti dominá-lo. O Senhor já sabe quando nós já estamos atraídos a pecar. O Senhor conhece nosso coração. Mas Ele está pronto para perdoar o nosso pecado. Desde que nós nos arrependamos sinceramente. Ó Senhor Jesus. Então Ele diz aqui, né? Não ponhais o Senhor à prova. Irmãos, a primeira característica de quem vai vencer, dos irmãos que vão cruzar essa jornada, né? Dos irmãos que vão cruzar a linha de chegada, é fazer a vontade de Deus. Abra aí Mateus capítulo 7, versículo 21, esse versículo é bem famoso. Ó Senhor Jesus, Mateus 7, 21, veja só, mais uma vez, uma advertência para nós essa noite. Eram irmãos, todos eles invocavam o nome do Senhor, diziam Senhor, Senhor, tá? Reuniam. Mateus 7, 21, diz aqui, ó Senhor, nem todo que me diz Senhor, Senhor. Então não são incrédulos aqui. Um incrédulo não chama o Senhor de Senhor. Ninguém diz Senhor se não for pelo Espírito Santo. Não é verdade? Então eram crentes aqui. Nem todos, ou nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Senhor Jesus. Então, irmãos, para que nós não sejamos desqualificados, nós precisamos fazer a vontade de Deus. Qual é a advertência? Muitas vezes, nós vivemos fazendo a nossa vontade. Na maioria das vezes. Servimos quando nos é conveniente servir, quando é da nossa vontade. Pequenos sacrifícios, uma coisa assim de você sacrificar uma palha, já nos é custoso. A gente começa a murmurar, receber os irmãos na minha casa, meu Deus do céu, os irmãos inventam coisa demais, mas quem recebeu viu a graça. Ah, rapaz, sair para pregar o evangelho lá na Feira da Prata, um sol, quem foi viu a libertação, experimentou o Espírito passeando entre nós, falando por meio dos irmãos, curando. Mas nós, irmãos, essa é a vontade de Deus, pregar o evangelho. Mas muitas vezes nós não estamos dispostos a sacrificar o nosso domingo. Domingo é o dia sagrado, né? O Domini, né? É o dia do Senhor. É do Senhor, meu irmão, não é seu não. É do Senhor. Vocês já pararam para pensar nisso? Domini, é daí que é uma expressão latina, né? Que vem lá do Império Romano. Domini, domingo, dia do Senhor. Porque o Senhor ressuscitou no primeiro dia da semana. Mas o domingo é meu. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmão. Se for para pregar o evangelho, se for para fazer a vontade de Deus, você, nós estamos dispostos a sacrificar nosso domingo? Se for para servir o Senhor, eu falei para vocês que essa não era uma palavra muito agradável de ouvir, mas receba no Espírito. Não é nada pessoal. Eu estou procurando ser fiel ao que os irmãos liberaram. Tá? Fique com raiva de mim, não. Mas pode ficar também. Brincadeira. Senhor Jesus. Então, irmãos, vejam. É o dia do Senhor. Primeiro dia da semana. Esse é só um exemplo que eu estou usando, né? Então, muitas vezes, irmãos, essa é a nossa condição. Mas, graças a Deus, ainda há tempo de se arrepender. O que o Senhor quer, na verdade, é que nós façamos a vontade dEle. E fazer a vontade de Deus significa renunciar à nossa vontade. A minha vontade de uma alma caída como a minha, de um homem carnal como eu sou, é fazer as coisas que me interessem, que venham me dar prazer. Mas muitas vezes a vontade de Deus vai de encontro, não vai ao encontro, vai de encontro à minha vontade. Aí eu pergunto, Adriano, você pode perguntar para você mesmo,
Você está disposto a renunciar à sua vontade para fazer a vontade de Deus? Esses são os vencedores. Aqueles que vão cruzar a linha de chegada, que vão entrar, colocar os pés lá em Canaã, são essas pessoas que estão com essa disposição. Irmãos, Deus... Outro dia eu estava falando com os irmãos falando para mim, né? Não é uma questão de qualificação, irmãos, para ser um vencedor, não. Só vai vencer quem fala bem, né? Quem tem muito estudo. Não, irmãos. Não é qualificação, é disposição. Guarde isso no coração de vocês. Não é qualidade, não é qualificação, é disposição, é o seu coração, é o meu coração. Eu estou disposto a renunciar para fazer a vontade de Deus. Isso é uma questão de disposição. Ó Senhor Jesus, que Deus tenha misericórdia de nós. Então a vontade de Deus é que em nós seja gerado Cristo. Paulo fala lá em 2 Coríntios, eu tenho dores de parto, até Cristo ser gerado em vocês. A vontade de Deus hoje, naquela época, a vontade de Deus era ter um povo que construísse um templo no meio do deserto e que esse templo fosse a habitação de Deus, para que Deus tivesse uma expressão por meio daquela nação. Hoje, olha só que coisa interessante, hoje, esse templo é a igreja. Os israelitas edificaram o templo, nós estamos edificando a igreja. Louvado seja o Senhor. A igreja é a habitação de Deus, é o baluarte da verdade, 2 Timóteo. É a expressão de Deus na terra. Essa é a vontade de Deus. Para isso, irmãos, você precisa reunir. Eu preciso reunir. Nós precisamos congregar. Hebreus capítulo 10, versículo 24. Esse versículo é muito forte. Senhor Jesus. Tá bom. Ó Senhor Jesus. Hebreus capítulo 10, versículo 24. Antes de entrar no congregar, olha o que é que Paulo fala. A maioria das vezes a gente passa desapercebido desse versículo 24. A gente só lê o 25. Não deixeis de congregar, não é? Mas olha o que é que ele diz aqui no 25, ó. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Vocês já pararam para atentar o que é que significam essas boas obras? Vamos ruminar um pouquinho sobre essas boas obras. Abra aí em Efésios capítulo 2. Boas obras, estimular. Nós precisamos encorajar uns aos outros ao quê? Ao amor e às boas obras. Que boas obras são essas? Efésios capítulo 2, versículo 24. Ó Senhor Jesus. É não? Espera aí, então deixa eu voltar aqui para... Ó Senhor Jesus. Não, desculpa, Efésios 2:10. Efésios 2:10. Diz aqui, ó. Pois sois feitura, no original é poema, né? Dele, criados em Cristo para boas obras. Amém, irmãos? As quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. A vontade de Deus é que nós vivamos praticando, andemos nas boas obras. Que boas obras são essas, Senhor? Fiquei me perguntando, né? O que é que significa essas boas obras, meu Deus? Olha só em relação às boas obras ainda, ó. Apocalipse 4, 14, 13. O que são essas boas obras? Será que é fazer caridade, ajudar os pobres? Isso é bom também, né? Se a gente puder, a gente precisa praticar isso também. É muito bom isso. Mas olha só, aí esse versículo aqui me chamou mais ainda a atenção. Apocalipse 14, 13. Diz aqui: então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos. Olha só. Que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Vai acompanhar você pela eternidade. O que você estiver vivendo aqui.
O que você estiver vivendo aqui, fazendo com o seu corpo aqui, vai te acompanhar eternamente. Que boas obras são essas, meu Deus. Aí eu fui lá para Atos. Eu não, né? O Senhor me conduziu para Atos capítulo 13, versículo 1. Ó Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Olha o que diz Atos 13, versículo 1. Que maravilha. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Barnabé, Simeão, Ricardo, Rosseni. Olha só. Rafael, Manaém, Colácio de Herodes, o tetrarca e Saulo. E olha o versículo 2. Servindo eles ao Senhor e jejuando. Para aí. Quais são as boas obras? Respondam. Quais são as boas obras? Servir o Senhor. Aleluia. Ó Senhor Jesus. Foi para isso que desde antemão o Senhor nos destinou a servi-lo. Essas são as boas obras. Servir o Senhor, irmãos. Se envolver com os serviços do Senhor. Por isso que, voltando para Hebreus, Paulo diz, não deixe de reunir não, meu irmão e minha irmã. Não deixei-vos de congregar, como é costume de alguns. Antes, ó Senhor Jesus. Pelo contrário, ele diz, né? Ele diz aqui, ó. Como é costume. Antes, esse antes tem esse sentido, é uma conjunção adverbial. Antes, pelo contrário, façamos admoestações, ó. Irmão, vamos reunir, irmão, vamos encorar. Admoestação é isso. Bora, irmão, não desanima. Não desanima. Tá no deserto, tá cansado, tá querendo. Não, irmão, se apoia aqui. Vamos continuar. Isso é admoestação. Tanto mais. Olha, presta atenção nesse versículo. Irmãos, isso aqui é muito sério, irmãos. Isso aqui é muito sério. Olha só o que Paulo diz, ó. Tanto mais quando vês. Você está vendo, irmão? Será que você está vendo que o dia se aproxima? Você está vendo que vai acabar isso aqui? Que o dia do Senhor se aproxima. Você está vendo isso? Se você estiver fazendo isso, você vai parar de congregar? De servir? Vai? Não vai. Não vai. Pelo contrário. Antes, pelo contrário. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Irmãos, isso é muito sério. Isso é muito sério, irmãos. Precisa mexer conosco. Precisa mexer com o nosso interior. Senhor Jesus. O dia se aproxima. Ó Senhor Jesus. Eu quero reinar com o Senhor. Não quero ficar aqui não. Não quero ficar aqui. Isso aqui já está do jeito que está. Imagina a grande tribulação, irmãos. Imagina isso aqui, ó, já está essa nojeira, essa imoralidade, tanta coisa que me falta até palavras aqui. Imagine na grande tribulação. Como é que vai estar isso aqui? Oh Senhor Jesus. O Senhor é muito misericordioso conosco, irmãos. Oh Senhor Jesus. Falar cheio de amor de Deus. Então nós precisamos fazer a vontade de Deus, congregar e servir, pregar o Evangelho, irmãos. Agora nós precisamos fazer tudo isso, não em nós mesmos, essa é a ressalva dos irmãos. Não fazer de maneira religiosa, baseada nas nossas experiências, ou numa capacidade que você talvez acha que tenha, não. Isso é em Cristo. Amém. Tudo isso, essas boas obras, não são algo do nosso natural. É Cristo em nós. Amém. O Filho sendo gerado em nós. 2 Coríntios, capítulo 3. Como um espelho de glória em glória. Amém. É de dia, a cada dia. A substância de Cristo sendo absorvida pelo nosso ser. E nós sendo transformados. Ó Senhor Jesus. Isso é possível. Isso é possível, irmãos. Para aqueles que se entregam, para aqueles que deixam Deus trabalhar nas suas vidas. Ó Senhor Jesus. Não vai dar tempo, mas eu queria ler para vocês, não vai dar tempo, eu não vou ler. Mas lembrem-se de agora, nesse instante. Tem 15 minutos. Se der eu vou ler, mas é porque tem algumas coisas aqui. Mas lembre-se de Josué e Caleb. Irmãos, Josué e Caleb é para você
vibrar quando você lembra de Josué e Caleb. Eu não sei se vocês já tocaram em Josué e Caleb, irmãos. É para você ficar maluco, irmãos. Ó Senhor Jesus. Todo mundo falando, não, a gente vai morrer. Isso que os irmãos estão falando, irmão, os irmãos estão inventando as coisas. Não, esse pessoal está inventando as coisas. Ó. O gigante lá é enorme. Eles vão matar a gente vai... E 2 moleques no meio lá dos 12 lá. Peraí, minha gente. Não é assim, não. Isso é pão para a gente comer. Só basta o Senhor se agradar de nós. Nós vamos vencer. Ó Senhor Jesus. Amém. É fazer a vontade de Deus. E todo mundo falando uma coisa negativa. Rapaz, por que Deus trouxe a gente para cá, para a gente morrer aqui? E os 2 moleques lá no meio, não, minha gente, rasgaram as vestes. Está lá em Números, só acho que é 32, ou é 14. Não, Números 14. Quem quiser ler em casa, Números 14. A reação daqueles 2 moleques ali no meio dos irmãos. 2 jovens. Ó Senhor Jesus. Eu quero esse espírito, irmão. De Josué e Caleb. Você precisa querer esse espírito, irmão. Ó Senhor Jesus. Ore para o Senhor colocar esse espírito em você de intrepidez, de fé. De crer na palavra de Deus. O povo pereceu no deserto porque não creu, irmãos. Eles não creram, irmãos. E eles estavam bem pertinho de Canaã. O Senhor mandou eles voltar. Volta. 40 anos. Já estavam bem pertinho já, irmãos. Faltavam só alguns quilômetros. Eles não creram no que Deus havia dito. Muitas vezes hoje o Senhor está falando por meio dos profetas. O Senhor abriu 2 Crônicas 20:20. Há muitos anos que nós não líamos esse versículo. O que é que diz? Crede em Deus. Você vai estar seguro. Creia nos profetas que você vai prosperar. Você vai crescer em vida. Oh Senhor Jesus. O povo prostrou no deserto porque não creu no que o profeta falava. Moisés. Essa foi a principal causa do povo não entrar. E o Senhor, Ele perdoou o povo, irmãos. Vamos dar uma olhada aqui em Números. Ó Senhor Jesus. Vamos ver aqui. Senhor Jesus. Números 14, né? Senhor Jesus. Irmãos, isso aqui é rico demais, irmão. Não vai dar para ler tudo não, tá? Mas o povo começou a querer matar Moisés. Se você for ler aqui, certo? A partir de Números 14, você vai lendo. É até o versículo 38, o encargo dessa noite, tá? Mas você vai ver, irmãos, que Moisés foi ameaçado pelo povo. Houve um princípio de rebelião aqui. Sabe o que foi que Moisés fez? Intercedeu pelo povo a Deus. Orou, irmãos. Isso é um modelo para nós, né? A nossa tendência é falar mal. Aquele irmão, aquela irmã está... Moisés foi orar. Interceder pelo povo. Precisamos orar pelos irmãos. E não falar mal deles. Amém? Ó Senhor Jesus. Aí ele diz aqui, Senhor, perdoa esse povo aí, Senhor. Aí no versículo 20, olha o que é que o Senhor diz. Isso é pesado, irmãos. Irmãos, isso aqui, irmãos, é muito sério. Eu repito. Isso aqui é pesado. Olha só o que é que o Senhor fala no versículo 20. Tornou-lhe o Senhor, depois que Moisés intercedeu, segundo a tua palavra, eu lhe perdoei. Ele perdoou o povo, porque Moisés orou pelo povo. Segundo a tua oração, Moisés, eu perdoo esse povo. Perdoou. Mas olha o que é que o Senhor faz. Porém, Senhor Jesus, tenha misericórdia. Porém, tão certo como eu vivo, para não haver dúvida nenhuma, e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram a minha voz. Não é uma questão de perdoar, irmãos. O Senhor perdoa. Não é uma questão de perdoar. O Senhor perdoa. É uma questão de obediência. O Senhor perdoa, mas mesmo assim, eu ou você, nós podemos ficar. Nós podemos não... Aliás, nós podemos ser encontrados desqualificados. Mas o Senhor, rapaz, não, eu lhe perdoei. Aí, trocando em outras palavras, perdoou, mas não vai entrar no reino não. Foi isso que o Senhor fez aqui.
Só vai entrar Josué e Caleb. Porque eles creram. Precisamos crer, irmãos. Amém. Senhor Jesus, amém. O maior desafio para nós crermos, e o Senhor faz isso de propósito, é porque Deus ele fala por meio de homens. Muitas vezes homens falhos como eu, cheio de problema como eu. É difícil você crer no que eu estou falando. Adriano, é difícil. Se Deus estivesse aqui, né, iluminando esse lugar, um fenômeno sobrenatural, todos nós creríamos aqui, estaríamos prostrados aqui. Mas Deus usa um batatinha, usa uma pessoa assim que não tem muita qualificação, que não tem muito conhecimento, né? Falho, pecador. Deus usa esse pecador para falar. E aí, você vai crer? Por isso que Paulo fala, no versículo que eu não me recordo agora, que diz que vocês que receberam a palavra de Deus que eu estou falando, quem sabe esse versículo aí encontra aí, por favor. Como a palavra de Deus é de fato e não como de homem, essa palavra vai produzir eficazmente em vós, os que credes. 1 Tessalonicenses 2,13. Ó Senhor Jesus, o tempo é inimigo aqui da gente, viu? Para a gente liberar o encargo todo. 1 Tessalonicenses 2,13. Ó Senhor Jesus. Quem achar pode até ler já, tá? Para a gente ganhar tempo. Sim. Graças a Deus. Sim. 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 A qual com efeito. Sim. Os que credes. Esse é o desafio. Olha só. Deus fala pelo homem. Você vai crer que essa palavra não é de Adriano, é de Deus? Amém. É um desafio, irmãos, para nós. Eu tenho dificuldade, todo mundo tem dificuldade. Que a gente conhece os irmãos, sabe? Todo mundo aqui é falho, está todo mundo no mesmo, né? Na mesma luta. Se nós crermos que é a palavra de Deus, ela vai produzir algo em nós. Amém. Eficazmente. Amém. Precisa crer. Amém. Se eu não creio, meu irmão, eu quero crer, irmãos. Amém. Nós precisamos ter esse sentimento. Se eu não creio, Senhor, me faz crer. Amém. Senhor, me leva a crer. Eu não creio, Senhor, mas me leva a crer. Faz assim, ó. Me faz não ver o irmão, me faz ver o Senhor no irmão. Ou na irmã. Que às vezes as irmãs também, né? Esse é o nosso desafio. Amém. Senhor Jesus, não perdeu o foco. Hoje tem uma meta. Ó Senhor Jesus. Você tem uma meta, eu também tenho. Senhor Jesus. Olha só. Hebreus 3,17. Rapidamente, irmãos. Hebreus 3,17. Senhor Jesus. Hebreus 3,17. Diz aqui, ó. E contra quem se indignou por 40 anos. Não foi contra os que pecaram. Aliás, não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto. O Senhor perdoou o povo, mas o povo prostrou-se. Cadáver, morreram no deserto. Não herdaram o galardão, as promessas de Deus, porque não creram. Veja Judas, versículo 5. Judas é mais claro ainda. Judas 5. Ó Senhor Jesus. Judas 5. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Veja como é sério não crer, irmão. O Senhor os destruiu, perdoou, mas não deixou que o povo herdasse a terra prometida. Foi necessário que fosse levantado no meio do povo uma nova geração. Só Josué e Caleb creram, por isso que eles receberam. Ó Senhor Jesus, que o Senhor tenha misericórdia de nós, irmãos. Tenho mais 6 minutos ainda? 5 minutos. Amém. Então vamos ler ainda. Vamos ler ainda Filipenses 3. Ó Senhor Jesus. Como eu tenho um tempinho ainda aqui,
Vamos ruminar um pouco. Filipenses 3:12. Em relação ao foco, ó. Senhor Jesus, não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição. Amém? Mas prossigo. É isso que, esse precisa ser o seu sentimento essa noite, irmãos. E o meu. Eu prossigo. Diga para o irmão que está do seu lado. Eu prossigo. Prossiga, meu irmão, minha irmã. Oh, Senhor Jesus, vamos prosseguir. Para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Ó Senhor Jesus, irmãos, percebam, prestem atenção, que quem vai conquistar é quem foi conquistado. Vocês tocaram nisso aqui? Você foi conquistado, é como você começa a namorar, né? Uma moça. Eu fiz de tudo para conquistar a Cleidiane. Tudo que me podia fazer, sabe? Escrevia bilhete, fazia... Eu fiz o que eu pude fazer para conquistar. Não tinha WhatsApp nesse tempo, era Telemar. Na época da Telemar, ainda telefone com fio em casa. Oh, Senhor Jesus. A menina nem sabe o que é isso, né? Falar em telefone da Telemar, né, Socorro? O pessoal fica... A abstração total, ninguém sabe nem o que a gente está falando. O Senhor está fazendo de tudo hoje para conquistar você. O Senhor quer o seu coração. Quando você for conquistado por Ele, você vai conquistar. Amém? Ó Senhor Jesus, porque quando a gente conquista uma pessoa, aquela pessoa que foi conquistada, ela abdica, ela renuncia às coisas por alguém que a conquistou. Por aquele que a conquistou. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Se eu fui conquistado por Cristo, eu vou renunciar minha vida da alma, vou negar minha vida da alma. Eu vou amar mais o Senhor do que a mim mesmo. Eu vou amar o Senhor, Ele me conquistou. Vou renunciar. O Senhor precisa do quê? Eis-me aqui, Senhor. Essas são as palavras de alguém que foi conquistado. Sem reservas, sem ponderação. Senhor Jesus. Então ele continua. Irmãos, está falando para nós, ó. Quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Mas uma coisa nós vamos fazer, amém? Vamos esquecer das coisas que para trás ficaram, dos pecados, das quedas. Vamos esquecer? Deixa para trás. Senhor Jesus, vamos avançar. Oh Senhor Jesus, para as que diante de mim estão. Sabe o que está diante de você? A obra de Deus. A obra de Deus está diante de nós. Vamos fazer a vontade de Deus. Amém? Prossigo para o alvo. Cristo é o alvo. A igreja é o alvo. O reino é o alvo. Aleluia! Para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Irmãos, Cristo é tudo para nós, irmãos. Oh Senhor Jesus, Cristo é o centro da economia de Deus. Tudo converge nele, tudo para ser encabeçado por ele. Aleluia! Senhor Jesus. Tem um Hebreus ainda, 10:39. Senhor Jesus. Hebreus 10:39. Amém? Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Nossa alma vai ser salva completamente. Ó Senhor Jesus. Tem uns versículos aqui em Hebreus de advertência que nós já lemos aqui, né? Vários versículos em Hebreus de advertência, em que Paulo fala, irmão, cuidado do seu coração, na incredulidade do seu coração. Os irmãos lembram quais são os versículos? 3:16, Hebreus 3:16, bem rapidinho aqui, irmãos, só para a gente concluir. 3, espera aí, eu acho que Hebreus, né? Senhor Jesus, Hebreus 3, é isso mesmo, 3. Mas vamos ler aqui, ó, o 8 primeiro, Ricardo.
Irmãos, o 7. Olha só. Assim, pois, como diz o Espírito Santo. Você crê que é o Espírito Santo que está falando? Amém. Senhor Jesus, ele diz assim, ó, hoje, você está ouvindo? Se ouvires a sua voz. Irmãos, sabe como é que Apocalipse termina? Apocalipse termina assim, dizendo assim, ó. O noivo e a noiva dizem, vem. O noivo e a noiva agora são um. É um só falar. O Senhor está falando pelo meio dos profetas, irmãos. Vamos crer nisso. Não endurecendo o nosso coração. Não endureceis o vosso coração. Os irmãos podem ler mais depois, né? Até o 13. Paulo tocando nisso. Para a gente crer. Para a gente não ter um coração duro de incredulidade. Amém? Porque se nós tivermos nessa condição, nós ficaremos prostrados no deserto, irmãos. Nós não vamos herdar Canaã, o reino e o rei. Amém? E por último, irmãos, era essa frase que eu estava procurando aqui, mas eu não estava achando. O irmão diz o seguinte, que a incredulidade pode nos impedir de reinar. A incredulidade pode me impedir de reinar. Na reta final, precisamos estar engajados, comprometidos e focados. Amém? Louvado seja o Senhor. Amém. 10 minutos, compartilhar em pequenos grupos.